Bom dia. Adotei um cachorro. Como eu faço agora? E aí, gente? Aí está coçando. Sim, está coçando. Acabei de fazer a minha atividade física. Sinto muito, mas hoje meu cabelinho eu só prendi e não consegui arrumar. Bom dia, Cleide. Deixa eu só colocar esse negocinho aqui. Essa aula eu vou dividir ela em dois, tá? Pra fazer ela ficar mais curtinha. Afinal, sexta-feira todo mundo já quer passear, né? Como pra mim, eu tenho a filosofia todo dia é dia de passeio. Todo dia é dia de desfrutar. Todo dia é dia de agradecer. Todo dia é dia de fazer. Então, pra mim, sexta-feira é um dia. Um dia. Como qualquer outro. Um dia maravilhoso e magnífico. Deixa eu só colocar aqui meu retorno pra eu poder ouvir vocês. É colocar no som, fica feio, né? Mas é porque eu consigo escutar, prestar mais atenção na minha linha de raciocínio que eu tô fazendo com vocês. Então, esse assunto é bem interessante que eu vou trazer. Que volta e meia alguém adota um animal, né? E tem várias coisas muito importantes para serem explicadas e ditas sobre isso, ok? Eu vou trazer algumas aqui. Primeira coisa é o seguinte, a gente tem que pesar que eu estou adotando um cachorro para uma casa ou para um apartamento. Esse já é um quesito. Eu vou até anotar aqui para mim não me perder. Outra coisa que eu tenho que pensar, estou falando em questão de espaço, tá? Na hora que eu adoto esse animal, eu tô adotando esse animal para uma situação em que já tenha cão em casa ou que não tenha. Gente, eu tô abaixando porque eu tô anotando, tá? É o que eu já falei com vocês, porque eu vou me avançar. Não tem cão em casa. Já tem cão. Ou uma situação ainda mais delicada. Tem gato. Eu vou trazer apenas essa parte pra vocês. Porque tem parte de exames, tem parte de castrar ou de não castrar. Tem parte de manuseio em casa, parte de alimentação. Gente, isso aqui dá uma semana de chá comigo com vocês. Mas eu vou trazer essa parte inicial, que é de questão muito importante, que é o primeiro instância de adaptação. E eu vou falar uma coisa específica de vacinas. É o que eu vou trazer hoje. E o que vocês forem perguntando no meio do caminho, a gente vai tentando desenvolver alguma coisa, ok? Não vou trazer tudo. Isso aqui eu posso falar pra vocês, dá pra fazer um curso com isso aqui. Dá pra montar um curso de horas falando, né? Pra que vocês consigam absorver tudo direitinho. Como eu sempre lembro todo mundo, né? Quem chega por aqui ou não, eu sempre aviso isso no decorrer do horário, mas eu sempre repito porque nós, seres humanos, depois de adultos, conforme estudos que existem, né? E eu aprendi e li também sobre isso, que nós aprendemos por 2 métodos principais. Um deles é por repetição e outro é por algum impacto emocional, principalmente o negativo. Também aprendemos alguma coisa positiva, mas o negativo sobressai mais, né? Então, nós não estamos no impacto negativo, então eu falo pra vocês. Às vezes, algumas coisas eu repito, porque na repetição é que vocês vão guardando. E outra coisa, não tá nesse telefone, eu sempre falo isso, mas eu vivo esquecendo, mas eu vou fazer isso, eu vou passar pra esse telefone. Um único destaque que tem uma pirâmide que mostra a forma de aprendizagem em que eu trouxe pra vocês. Por quê? Que eu trouxe aquilo lá que é muito importante. Porque quando vocês falam, quando vocês perguntam, quando vocês falam alguma coisa, nossa, parece que não tem contexto nenhum. Tem, tá? Tem, porque senão vocês não teriam falado, tá? Nossa, não, mas eu acho que é bobeira. Não, não existe bobeira. Então eu sempre falo, não existe pergunta idiota. Idiota é aquela pergunta que não é feita. Não existe resposta, se eu falo com vocês aqui, que é idiota. Resposta idiota é aquela que não é dita, ok? Então, por que eu estou falando isso pra vocês? Porque eu já tive bloqueio de não perguntar as coisas por anos. Por mais de 30 anos da minha vida. Como isso me atrasou. E eu quero que vocês não atrasem como eu atrasei. Né? Tá, tudo bem. E vamos nós aqui, né? Como vocês sabem, toda manhã
Outro dia a casinha me lembrou. Eu fui fazer o chá comigo aqui com vocês de manhã, né? Que é sempre 6h51. Tomei a minha água toda. Todo mundo já sabe que eu faço meu controle da água, tendo o planner lá que eu disponibilizei pra vocês lá no grupo de avisos das aulas. E não tinha tomado, olha só. Mas vamos começar, né? Então a primeira coisa que eu falei que é, assim que eu adotei um animal, é casa ou apartamento, tá? Por que eu tenho que pensar nisso? Esse animal vai para um ambiente estranho, tá? E uma vez que é um ambiente estranho que você acabou de adotar, eu tenho que criar alguma coisa para que fique mais confortável para ele. Se a gente tem casa, fica mais fácil porque a gente tem espaço externo de alguma forma em casa, né? Então tem mais liberdade. Por exemplo, a grande maioria dos animais, se ele estiver numa área menor e ele simplesmente não estiver acostumado ali, ele segura cocô e xixi. É a primeira coisa que logo pode acontecer nas primeiras 24 horas. Extremamente comum. Vou dar um exemplo aqui em casa, do Lobão. Vou mostrar isso aqui, ó. Ele gosta de me fazer companhia na hora que eu tô dando live. Olha lá, ele não. Tá dormindo, ó. Com a cara no meio do trilho, meu Deus. Mas vamos lá. Não olhem pra minha bagunça. Pronto, postei pra cá. Então, o que acontece? Ele, quando eu já mudei de casa, quando eu vim principalmente de Minas pro estado do Rio de Janeiro, em que eu morei no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, ele ficou 24 horas sem fazer nenhum xixi. Parou, travou. Por quê? Porque ele estava num ambiente que não era onde ele estava. Ele tinha um ambiente que ele tinha um espaço 5 vezes maior para ele fazer xixi. Apesar que eu tinha uma varanda boa lá, era uma varanda fechada, mas eu tinha uma varanda boa. Era uns 2,5 por 2,5. Mas ele, acho que é mais ou menos isso, uns 2 por 2, sei lá, uma coisa assim. Então ele conseguia se movimentar e fazer xixi porque ele é grande, mas ele não fez. Comer, nada. Eu tive que fazer estimulante pra ele, eu tive que pegar e descer com ele e tal, e que ele fez um xixi e depois é que ele passou a fazer xixi, tá? Então um cachorro, né, se ele é adotado de rua ou de alguém que foi, alguma coisa assim, por ser um ambiente novo, a primeira coisa que pode acontecer é de cara ele não querer fazer xixi. Então já vou dar uma dica pra vocês aqui. Dica não, né? Isso não é dica, isso é informação de consultório, né? As pessoas querem diminuir o negócio, eu vou dar uma informação de consultório que a gente faz principalmente com o gato, tá? Água saborizada. Alguém já ouviu falar de água saborizada? Me contem aí. Lá vamos com os meus hormônios. Gente, eu sou tão ruim pra engolir comprimido. Alguém já ouviu, gente, falar de água saborizada pra cachorro? Pra gato? Ou ninguém nunca ouviu falar? Ou vocês estão um pouquinho ocupadas por ele? Outro dia uma cliente me respondeu, eu tô dirigindo, por isso que eu não respondi. Bem, se ninguém ouviu, eu vou ter que explicar da mesma forma. Porque senão, quem não ouviu depois não vai conseguir entender, né? O que é água saborizada? Tá? Água saborizada é um processo que... Eu não sei se isso foi criado por alguém, tá? Não sei se foi meio tabajara ou o que for, mas é um processo. Então isso não é minha autoria, né? Eu estou repassando algo que deu certo. Algo que deu certo e que dá certo com muitos animais. Então entendam isso porque eu não tô aqui, né? Eu não sou a pessoa para poder dizer sobre isso para vocês. Então vamos lá. Água saborizada é tipo assim, muito comum de fazer principalmente com frango, né? A água saborizada é uma situação em que você pega o frango para cozinhar, para você fazer, para você da mesma forma, normal. Só que você vai ter que cozinhar ele sem tempero algum. É isso mesmo, sem tempero algum. A internet não tá com problema nem o Instagram, vou repetir pela terceira vez. Sem tempero algum. Água saborizada, você vai cozinhar o frango só na água, entendeu? Guarda o frango lá e você vai pegar aquela água, você vai coar, tá? Uma peneirinha da melhor forma possível, mais fina possível, para não vir nada de frango ali, ok? O objetivo não é o frango, o objetivo é a água. E ela vai ter sabor de frango, não tem tempero algum ali, então não vai atrapalhar o animal. E você oferecer para esse animal, separado da água, da vasilha de água, tá? Isso também pode ser utilizado para outras coisas, mas eu tô falando como estímulo de tomar água, porque o animal vai tomar.
porque tem sabor, né? É saborizado, o nome já não é à toa. Então ele vai tomar muito mais fácil aquilo, tá? Então às vezes é uma coisa que pode ser feito e ajuda logo assim que o animal chega, em que ele não está tomando água adequada. Animais com problemas renais também é extremamente funcional essa situação, tá? E já vi professoras boas, né, nessa área até renal, bem específico, até de gatos utilizarem isso. Que é uma das coisas que eu tenho também indico para gatos, ok? Então o que acontece? Logo quando o animal chega tem essa situação para ser vista, tá? De espaço. Por quê? Porque uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, adotei um animal, tá? Ele tava na rua, não tava bom, mas na minha casa eu tenho que fazer da melhor forma possível. Eu posso não ter o melhor espaço, não significa que eu tenho que ter o melhor espaço, mas eu tenho que fazer o melhor possível para ele dentro das 5 liberdades, e uma dessas é a questão do espaço onde ele vive, tá? Vou dar um exemplo na minha casa. Na minha casa, como eu tenho os cães e eles são grandes, não existe no meio do caminho mesinha para poder ter que passar, cine sala, essas coisas. Não existe. Por quê? Para deixar o mais de espaço livre para que eles possam ir e vir, né? A minha varanda ela é apertada, então não existe cadeirinha nem varanda assim para me sentar, essas coisas, porque a varanda é deles, ok? Tá? Então isso é muito importante. Em casa vai ter que ficar atento a isso. Se o animal já foi muito tempo, por exemplo, se for de rua ou de algum outro lugar, às vezes de cara ele não vai querer fazer xixi ou cocô, então vai ter que levá-lo à rua, tá? Agora, a outra variável que eu coloquei pra vocês é, não tem cachorro na casa, tem cachorro ou tem gato. Em qualquer uma, aliás, perdão, a única primeira variável que não tem é a seguinte, não tem cachorro. Não tendo cachorro, você só introduz o animal. Não tem nenhuma adaptação para ser feita. É super fácil, né? Eu não tenho outro animal para dividir um espaço, para um brigar com o outro, ou o que for, achar diferente algumas coisas assim, ou até coisas de doenças e coisa e tal. Agora, se eu tenho um gato, vou primeiro no gato. O que acontece? Preciso separar o espaço e preciso fazer uma adaptação de forma bem lenta. E esse período de adaptação, de separação, eu falo que tipo assim, que nenhum tenha contato um com o outro real ali, de pelo menos 10 dias, tá? Porque eles falam a questão de quarentena. Mas quarentena é muito bonitinho no papel e péssimo para ser feito, né? Não adianta. Mas agora, quando eu tenho 2 cachorros, qual que é o ideal? Vou repetir, o ideal. O ideal é a famosa quarentena, o nome não é à toa, porque é 40 dias em que o seu cachorro adotado fique separado dos outros cachorros da casa. Não, mas 40 dias, esse é o ideal, tá? Por quê? Porque ele, se tiver alguma situação, vou te dar um exemplo simples, tá? Quando o animal tem uma situação de ter pego uma sinomose. Vamos supor que você acabou de levar o animal para casa, o cachorro com sinomose. Para ele começar a apresentar um sintoma clínico, entendeu? Pode levar de 7 a 10 dias. E aí, no segundo dia, se você coloca junto com o seu cachorro? Depois que ele pegou sinomose, como é que vai ficar? Como vai ficar a sua mentalidade de sentimento, não só de responsabilidade, que aliás, é só de ser responsabilidade, porque você não sabia dessa informação. Mas a partir do momento que eu estou te dando, se você vai lá e faz, é responsabilidade de culpa. Porque você sabia que poderia ter doenças transmitidas enquanto está naquele período e você colocou junto, tá? Então eu falo que a responsabilidade, ela existe, a culpa, ela pode existir. A culpa, ela existe quando a gente sabe e mesmo assim a gente negligencia e faz, tá? Então sim, é o ideal sim, um período grande sim, tá? Não adianta virar e falar assim, acabei de levar agora, já vou colocar junto. Pode ter problema? Sim, sempre vai poder, tá? Porque a gente não sabe nada daquele animal, né? Então, fiquem atentos a isso. Não peguem isso e bloqueiem. É por isso que eu falei, numa casa é mais fácil de ter um espaço físico para separar. E num apartamento, tá? Então, vai ter que fazer alguma coisa e, eu tenho 2 quartos. Então, um quarto vai ser só pro seu cachorro. Alguém vai ter que ficar diminuído em algum espaço sem ter contato um com o outro, tá? Se você quiser realmente evitar todas as possibilidades. Agora, se quiser, é igual o vocabulário da roleta russa, né? Se quiser, que Deus quiser e seja o que Deus quiser, manda ver, tá? E entendam que Deus sempre quer o melhor, mas se você não faz as suas ações pro melhor, no melhor nunca vai vir. Eu sempre falo muito isso porque uma coisa que eu aprendi é que esse papo de que se Deus quiser, ele é uma forma de se proteger das suas responsabilidades. Se Deus quiser, eu vou passar no vestibular. Mas aí a pessoa não estuda. Ela vai passar?
Se Deus quiser, eu vou conseguir eliminar peso, mas não faço uma atividade física, não melhora a minha alimentação? Coitado, pôr a responsabilidade em Deus, né? Ou seja, Deus, ele vai sempre agir em cima das suas vontades. Então, se você faz as suas vontades e ações corretas para o lado certo, as coisas vão acontecer, tá? Então, não vai acontecer nada, né? Então, a pessoa ainda não sabe como o sistema funciona e fica na caixinha, ok? Então, sobre a questão primeiro de ambiente, essas duas coisas são muito importantes de serem vistas, tá? Por que eu falei gato são pelo menos uns 10 dias? Por que eu falei tão menos? É claro que o ideal gato também é que seja 40 dias. Sim, quarentena sempre é quarentena. Mas a história do gato menos tempo, por quê? Porque a grande maioria das coisas que um gato tem, o cachorro não tem. Por exemplo, a sarna que é específica de gato não passa para o cachorro. Então, até se eu tiver com um gato que está fazendo um tratamento de sarna e o cachorro chegou, eu não sei se ele é saudável ou não, nossa, eu colocar junto depois de 10 dias o cachorro pode pegar. Não, ele não vai pegar, entendeu? Então, como é, por exemplo, nossa, e o cachorro depois de 10 dias eu coloquei junto e aí o que acontece? O gato vai pegar sinomose? Não. Então, isso é uma das coisas que facilita muito essa situação de que quando é espécie diferente. Agora, entenda aqui. Você tem que ver a forma de adaptabilidade se o seu animal nunca foi acostumado com o outro, tá? Porque, por exemplo, esse tipo de situação também acontece se fosse o contrário. Entrei com um gato e eu tinha um cachorro. A adaptabilidade dos 10 dias também é um mínimo, né? Mas é claro, se deixar mais tempo, sim, é melhor, sim, ok? Falei que eu vou levantar só esses dois tópicos. Sobre essa questão do espaço inicial e sobre as vacinas. Eu vou trazer uma aula mais estruturada de algumas outras coisas sobre outros assuntos para vocês na segunda. Agora, a outra situação que tem é as vacinas. E aí, as vacinas eu faço como eu faço com... Eu tô pegando um cachorro adulto, tá? Não é um filhotinho, que é outra variável. Olha, eu vou até anotar isso aqui. Eu vou explicar as duas variáveis. Vacinas no cachorro adulto e no cachorro filhote. Vamos na ordem, né? Vamos no filhote primeiro. O que acontece? Se eu pego um cachorro filhote, levo no veterinário, o veterinário fala que ele deve ter tipo uns 8 meses. Tipo a idade até que o Lobão foi adotado, o Lobão foi adotado de rua. Ele devia ter uns 8 meses de idade. E aí, como que a gente faz? Eu faço todas as vacinas igual o filhotinho pequenininho ou não? Se ele tiver com uns 8 meses... eu não preciso fazer toda aquela escala daquelas 3 doses da vacina essencial, o mais importante, que é a polivalente. Não importa se é V6, V8, V10 ou V11, tá? Isso não é o relevante. O relevante é tomar a vacina, tá? A polivalente. Para várias doenças, em que pega leptospirose, em que pega parvovirose, tá? Então, o que acontece? O que é importante nessa situação? Vou repetir, se ele está acima de uns 8 meses, que ele está praticamente indo para ficar adulto, ele pode tomar 2 doses. O que é o ideal? Que o intervalo entre essas doses seja menor do que 30 dias, para que ele tenha uma melhor eficiência. Sim, mas, uma coisa importante, existem coisas para serem feitas antes dessa vacina, para que real essa vacina seja eficiente. Que é exames, mas depois eu volto nesse foco. Eu tô falando só específico das vacinas, ok? De quantidade de doses. E o ideal é que ela seja de 21 em 21 dias, ao invés de 30 dias. Ao invés de tomou uma no dia 16, agora de março, 16, depois outro mês. Não, 16 e depois, tipo assim, 16 de março, depois 8 mais ou menos de abril, ok? Com 21 dias, ok? Os animais adultos, aí muita gente fala assim, só tomar uma. O ideal também são essas 2. A gente não sabe histórico desse animal. Esse cachorrinho com 8 meses, ele entra num protocolo da mesma dessa forma, porque ele já está mais para estar adulto. Aquele risco, assim, extremamente absurdo daquela fase inicial de filhote de sinomose, ela diminuiu. Então, pode ser 2 doses, ok? Eu ainda vou dar do protocolo de filhote mais filhote para vocês. Mas uma coisa muito importante. Acabei de pegar o cachorro hoje, levo no veterinário. Faço a vacina hoje? Nunca. Aqui agora é uma posição real minha, tá? Acabei de adotar um cachorrinho agora e levei num colega veterinário.
Faço a vacina agora? Nunca. Ok? Se assim que você acabou de adotar um animal, você levou no veterinário e você fez a vacina e ele aceitou fazer ou foi logo fazendo, sinto muito, vocês estão prestes a estar de frente com um ser de Marte invadido na Terra chamado marciano. Então é um veterinário de Marte, tá? Nunca podemos fazer a vacina de um cachorro assim que você adota no mesmo dia, tá? Não, mas o veterinário me falou que tem que fazer exames, mas eu não tinha condições de fazer exames, então ele já vacinou. Ele é de Marte, tá? Porque mesmo se você acabou de adotar um cão hoje, levou hoje num veterinário, você necessita de pelo menos uma semana, 7 dias, para a gente observar esse animal. Você lembra que eu falei para vocês que uma sintomatologia, às vezes de uma cinomose ou algo, ela acontece de 7 dias, pelo menos, alguma coisa assim, a 10? Então, se aquele cachorro tiver pegado alguma doença no primeiro dia que você mesmo achou ele e adotou, o que vai acontecer? Daqui a 7 dias, quando você voltar no veterinário, você vai observar algo diferente acontecendo nele. E aí sim, você não sabe cocô daquele cachorro, você não sabe apetite, você não tem ideia de xixi, entendeu? Já que não fez, né, os exames, nem quis fazer, e os vermes, né? Ah, também não pôde nem fazer o exame de fezes, mas teve que tomar um remédio de verme. E se ele tomar um remédio de verme e ele ficar muito mal? Nunca, tá? Então, guardem essa informação. Nunca no mesmo dia, nunca no primeiro dia, tá? Já cansei várias, dezenas, centenas de vezes no consultório a pessoa chegar, eu adotei, peguei ontem e vim trazer no veterinário. Consultamos, olhamos, vemos quais exames, o que for, que isso tudo que eu vou trazer pra vocês é outra aula. Não vou explicar isso aqui hoje, não. E aí, vamos fazer a vacina? Eu, não. Nossa, mas como que não? Não. Tá? Então, isso é importante vocês terem vistos. Agora, se eu tenho o cachorro que foi adotado e é filhote, já passou essa parte da semana. E simplesmente ele chega depois pra vocês. Ele tem abaixo de 6 meses. Você ainda vê que tá dentinho ali pra nascer. Eu acho que tem 2 meses, acho que tem 3, 2,5, 40 dias, sei lá. Tá? Mesmo no veterinário, não consegui às vezes ver, porque às vezes isso é muito subjetivo, questão de dente, né? A gente consegue ter um mínimo, tá? Então o que acontece, que é muito importante. Agora uma coisa, já vou trazer uma outra infalível pra vocês. Se o cachorrinho é filhotinho, pequenininho mesmo, e vocês não estão vendo nenhum dente nele ainda, nenhum dentinho assim, nem começar a sonhar em aparecer, ele não pode ser vacinado. Nunca. Porque ele tem menos de 30 dias de nascido. Tá? Ele tem menos de 40 dias de nascido. Quando o animalzinho tá naquela fase em que ele é comprado, ele é vendido, ele é doado, né, filhotinho direitinho, ele começa a apresentar, mesmo que sejam os dentinhos bem minúsculos. Então, se isso não começa a acontecer, ele não pode passar por essa fase. Eu tenho um post fixado aqui, que eu vou contar a história daquela cachorrinha que está no meu post fixado, que eu falei que é uma história linda, mas eu nunca contei ela aqui. É uma Yorquinha, em que eu falo o que eu faço e o que foi. É um dos posts que eu tenho fixado que tem um carrossel. Em que eu falo o porquê, né? O que eu tô aqui. Aquela é uma história real. A moça comprou uma York, que é aquela da fotinha com a menininha de óculos. E ela comprou como... Ela foi enganada, infelizmente, né? O sistema é abençoado. Ela comprou como se ela tivesse 45 dias. Na hora que essa cachorrinha chegou no meu consultório, no meu consultório não, né? Onde eu trabalhava, ela devia ter umas 250 gramas. E ela não tinha nenhum dente, nem eminência de dente. Ela virou e falou assim, doutora, achei muito esquisito. Eu fui tentar dar comida pra ontem, ela não comeu nada. Eu já trouxe aqui agora de manhã porque eu tô desesperada. Esse cachorro não quer comer nada. E eu trouxe já pra começar a ver pra poder vacinar. Aí eu falei assim, ô fulana, a gente não vai poder vacinar. Mas como assim? Tem que vacinar. Ela não vai poder vacinar agora. Essa cachorra ela não tem nem 30 dias. Ou seja, ela foi enganada. Pra comprar e falar que o York era pequenininha, venderam ela antes do tempo, tá? Prendem, o ritmo faz isso, hein? Vão comprar um cachorro e não tiver nenhuma eminência de dente, já ficam espertos que vocês estão sendo... deve ser vendedor de Marte. Vou falar assim que vocês vão compreender melhor, né? Não vou usar os nomes feinhos.
Porque não compensa, não é por aí, né? O negócio é levar informação pra vocês de uma forma que vocês compreendam. Então, o que acontece? A gente ficou 3 semanas alimentando ela. Ela foi fazer alimentação na seringa pra ela, pra depois ela começar a tomar tipo uma papinha, pra depois ela aceitar a ração, pra depois ela poder fazer o exame e realmente a gente poder vacinar, porque ela não tinha idade adequada, tá? Então, esse é um ponto. Então, se você chegou, não tem nenhum dentinho eminente e o coleguinha foi lá e vacinou, eu falo que eu tenho que comprar o meu narizinho assim, né? Daquele cara que tem no circo, vermelhinho. Eu falei que eu tenho que comprar pra usar aqui na live, gente, na live do Chá Comigo com vocês, ok? Então, essa é a situação. Agora, se ele já estiver naquela situação de tem os dentinhos, tal, o colega viu, não adianta, tem que fazer o protocolo. Mas será que ele não pode ter tomado alguma vacina antes? Pode. Já passou aquele período de 1 semana, pelo menos, com vocês, tá? Então, o que acontece? Aí, depois eu posso fazer? Pode. Se você quer ter uma segurança máxima, tem que aguardar 15 dias com vocês. Por que 15 dias? Essa informação vale ouro, tá? Porque é o seguinte, o mínimo de período entre uma vacina e outra, aí se ele for um animalzinho que fugiu de alguma casa e eu tomar 2 vacinas no período curto, não vai fazer mal? Vai, pode fazer mal. Então, o que acontece? 15 dias é o período mínimo entre 2 vacinas. Então, se eu achei esse animalzinho na rua e eu levei ele no veterinário, eu tenho que contar do dia 1 a pelo menos, passar da data é uma coisa, mas mínimo não, 15 dias. Aí sim você vai estar com segurança máxima. Esse é o mais certinho, tá? Em que vocês vão fazer. Mas 7 dias já é o suficiente que eu faço. Então, quando uma pessoa chega pra mim com um animalzinho nessas situações que eu tô levantando pra vocês, eu faço a vacina? Não. Eu falo, volta, oriento, explico. Podemos fazer os XWs exames? Podemos, não podemos? Essa aqui é a orientação e daqui a 7 dias você vai voltar, tá? As referências do animal é importante. Senão a gente tá dando tiro no escuro, né? E se depois bobeia até dá tiro no pé e não sabe por quê. Então, vocês já aprenderam quando viram, até quando o veterinário de Marte tá querendo dar um especial em vocês. E aí, na situação do filhotinho menorzinho, sim, tem que fazer todo o protocolo, tá? Onde eu trabalhava, fazia o protocolo de 4 doses e o povo surtava a cabeça, né? E eu concordo com o protocolo de 4 doses. Aí, quando alguém no consultório que você vai atender quer fazer com 3, eu, tudo bem, pode fazer. Eu explico e falo, assina pra mim que a tia Dani falou pra você que é o ideal que fosse em 4 e que você quer fazer só 3, tá? Porque não existe obrigatoriedade, gente. Entendam que o livre-arbítrio existe. Então, vocês têm o poder de escolha, todos têm, né? Então, o que acontece? Dentro do sistema, eu não posso virar e falar assim, você é obrigado a fazer as 4 doses. Eu tenho que te orientar sobre elas. Ah, tem gente que faz uma e vai embora, nem faz mais, tá? Então, não tem essa. Agora, o adulto já tem o que fazer do mesmo jeito que aquele filhote já meio crescidinho. 2 doses já são o suficiente. E uma só vai resolver tudo? Não, vai ser meia boca. Aí se eu quiser dar 3, pode? Pode, com certeza. Você vai ter muito mais certeza que houve a eficiência real da vacina, tá? A eficiência real da vacina a gente não consegue saber olhando pro cachorro. A gente não consegue saber olhando para um hemograma. A gente só consegue saber se a gente fizer um exame que é caro e que eu posso contar que até hoje eu fiz 3 vezes em 20 anos. E todas as vezes que eu fiz foi para testar a eficiência de vacina contra a raiva para animais que iam lá para a Itália que eu tava mandando para lá. Tá? Por quê? Porque ninguém vai ficar fazendo isso. Entendeu? Não, é injustificado. É claro que o coleguinha de Marte, né, aquele que vem, né, na navezinha, ele, né, que vocês não viram, foram atendidos por um deles, pode virar para vocês e sugerirem, não, vamos fazer um exame para ver se ficou bom a quantidade, né? Então, isso acontece. Então, por isso que eu falo, não existe veterinário, coisa de veterinário caro. Existem coisas que estão sendo feitas que vocês não estão sabendo se precisa realmente ou não. Então, as vacinas, assim que eu adotei um cãozinho, essa é a melhor forma de ser feita e a forma que eu utilizo e aplico em todos os animais quando eu estou clinicando de fazer vacinas, ok? Gente, tá todo mundo caladinho? Eu quero perguntar pra vocês. Teve alguma dúvida do que eu expliquei? Querem perguntar alguma coisa sobre essa parte de espaço de vacinas? Porque a parte dos exames, tá? Que coisas de verme ou carrapato, eu vou dar na outra aula, tá? Porque olha só, já são 7h24, se eu for dar isso aqui tudo aqui, eu vou sair daqui 8h30 da manhã. E eu falei que eu quero tentar fazer esses chás comigo mais curtinho, né?
Deu para conseguir entender? Ficou algum buraco? Não entendi tal coisa. Ah, só uma coisa que eu lembrei, enquanto vocês vão vendo aí, se for o caso de responder, que é importante, que eu já falo para vocês. Por que eu falei 15 dias, não, que eu falei um intervalo mínimo de vacinas? Todas as vacinas dos cães, tá? Elas podem ser feitas com intervalos de 15, 21 e 30 dias, tá? Mas por que normalmente é feito com 30 dias? Com 30 dias, 99% dos clientes de Marte já reclamam de ter que fazer outra dose, já reclamam de ter que fazer a quarta. Então é colocado isso principalmente vinculado para que a pessoa não pague. Ninguém falou, mas eu vou falar. O veterinário nunca te falou, mas eu vou falar. Para que a pessoa não pague 2 vacinas no mês e reclame mais. Tá? Pois é, né? Esse é um fato. Então, agora, o ideal dos 3 intervalos, 15, 21 e 30, o de 21 é o melhor deles. Porque a primeira vacina, ela leva de 7, 10, até no máximo 15 dias para ter o seu efeito revertido no organismo em produção de anticorpos. Por isso que esse é um intervalo interessante, o de 21, porque já deu uma semaninha ali, né? Mas se não foi e colocou o 15 dias depois, pode? Pode. Tanto que 15 dias de intervalo entre as vacinas é um protocolo que quem já passou comigo por tratamento de sinomose e que eu utilizo. Ah, de onde você tirou isso? Eu tirei isso das minhas experiências. Eu não tirei isso de livro nenhum como protocolo de vacinação depois de sinomose, tá? Em cima das minhas experiências, em que eu fiz revacinação no anual, depois... Anual não. Revacinação em um animal depois que ele passa por um tratamento de sinomose comigo, em que eu faço X doses de vacinas de 15 em 15 dias depois que ele está tratado, tá? Para que a gente faça um reforço de anticorpos para esse animal, tá? Gente, sobre como fazer as vacinas assim que o animal é adotado, é dessa forma que eu tô passando para vocês. Sobre a questão do espaço, sobre a questão das vacinas do filhote, quando nunca fazer, né? Eu dei 2 nuncas para vocês aqui. A dentição e assim que logo que adota e leve no consultório. É a coisa que eu mais vejo comum. Um animal chegou, acabei de adotar, a pessoa, puf, faz uma vacina, né? Coleguinhas de Marte, né? Temos no sistema médicos, padeiros, né? Enfermeiro, tem um monte de gente. O que foi, meu filho? Ô, gente, alguém já tá querendo me pedir as coisas aqui cedo. Olha aqui. Oi, Tiziácia. Meu fofurinho. Meu bebezinho aqui. Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Ai. Consegui ser mais objetiva hoje, tá bom? E vou trazer depois pra vocês toda a parte dos exames, dessas coisas pra poder fazer. Parte de vacina, dos exames, coisas do carrapato. Vou trazer depois pra vocês, tá? Eu vou deixar essa live hoje até meio-dia cravado, tá? Mas eu falo pra vocês o seguinte, meio-dia não, meio-dia é muito tempo, essa live tá muito curta. Eu vou deixar até as 10 horas da manhã. Até as 10 horas da manhã, tá? E hoje é dia do nosso Será que Pode? Hoje eu tenho 2 Será que Pode pra vocês. Gente, quem não sabe o que é Será que Pode, eu sempre explico no finalzinho, porque é importante de vocês entenderem. Será que Pode é um quadro às sextas-feiras, que às vezes estica pro sábado, às vezes cai pro sábado, às vezes estica até no domingo, em que eu trago pra vocês coisas que vocês me trazem, que vocês viram na internet, tá? Sobre alimentação, tá? A gente tem que aprender muito sobre isso. Não é porque a gente tem que aprender lá, como se fosse estudar, não. É aprender pra entender. Tem muitos vídeos sendo vinculados por donos de animais em que as pessoas vêm fazendo e replicam. Ah, eu vou replicar isso aqui porque, poxa, tem 200 mil visualizações, então deve estar certo. E visualização não significa que aquilo esteja certo ou não, ok? Tá? Então isso é muito importante. E tem muitos colegas que ainda pregam certas coisas que já têm ciência do que for que não é muito interessante e pregam ainda como certo. Né? Porque eu dou sempre esse exemplo. Eu já dei pão pro meu cachorro achando que estava certo. Sim, eu já dei pro próprio Lobão que tá aqui, tá? Já tem um tempo, graças a Deus, né? Que ele não passa mais por isso. Mas então, o que acontece? Ok? E vou colocar pra vocês aí toda a resposta. Os stories já tá gravado. Eu gravei, tava de manhã, 5 e pouca na praia. Pra vocês sobre os palitinhos. Eu vou subir agora nos stories. E assim vocês podem ver e entender o que eu vou concluir sobre os palitinhos em cima dos resultados que eu trouxe pra vocês ontem, tá bom? Um beijão
e já temos um outro dia abençoado. Tchau, meninas!